Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Kim, contador da Atomy. Hoje a gente vai estar apresentando a relação entre a questão tributária entre pessoa física e jurídica, tá? Então, muitas pessoas estão com dúvidas com relação à questão qual que seria a melhor forma de tributação, se poderiam estar abrindo as empresas na pessoa física ou se mantém as questões de comissionamento na pessoa jurídica. Então, eu vou estar explanando de uma forma mais técnica todas as questões tributárias e posteriormente eu vou abrir as questões para as dúvidas para que cada representante possa ter e a gente possa sanar todas as dúvidas, ok? Eu vou estar apresentando um link ao lado e a gente vai estar apresentando um material das comparações tributárias entre a relação de pessoa física e jurídica, ok? Exemplificando as diferenças entre a tributação no modelo de pessoa física versus o modelo de pessoa jurídica, ok? Com essa comparação, os representantes conseguirão determinar qual que seria a melhor escolha tributária para que vocês possam pagar menos impostos no momento que vocês receberem o comissionamento, ok? Então, eu vou estar apresentando os slides, eu vou estar passando item por item, e aí as dúvidas que forem surgindo, a gente responde no final da apresentação, tá bom? Eu vou estar passando o slide. Conforme quem não participou da última live que eu apresentei, uh, eu citei alguns exemplos e a gente vai estar explicando, passando resumidamente, no caso de abrir uma pessoa jurídica. A gente tem algumas premissas que já foram expostas numa live anterior com relação a quais atividades necessárias para que se possa abrir uma pessoa jurídica, tá? Dentro das atividades principais, a gente selecionou 3 atividades principais, que são a parte de treinamento e desenvolvimento, a parte de promoções de vendas e a parte da atividade de intermediação. Essa atividade de intermediação é preponderante para que vocês possam emitir as notas com a comissão e receber os valores, tá? E a gente vai estar tratando especificamente deste tópico da atividade de intermediação na questão tributária. Eu vou estar apresentando, em caso de pessoa jurídica, a gente tem principalmente o anexo principal, a atividade de intermediação de negócios, principalmente de comissionamento, na pessoa jurídica, a gente teria 2 regimes tributários principais, no Simples Nacional ou no lucro presumido. Uma vez optando pelo Simples Nacional, ela cai diretamente no anexo 5. O anexo 5, ela tem essas faixas de faturamento. Então, um faturamento até 180 mil ao ano, ela atinge uma alíquota de 15,50 por mês. Então, teoricamente, o que isso representa? A gente consegue migrar essa alíquota para um anexo 3. E como que a gente faria essa mudança? Que eu vou estar exemplificando posteriormente em uma outra planilha. A gente teria que ter uma folha de pagamento. Os sócios das empresas jurídicas, elas poderiam estar retirando um prolabore de 28% sobre o faturamento que vocês oferirem no mês, para que vocês caiam no anexo 3. E automaticamente a faixa ela muda de 15,50 para 6%. Então vocês podem ver que na tabela do anexo 3, ela já começa com uma alíquota de 6%. A gente vai ter exemplificando posteriormente em outras planilhas alguns métodos de cálculos para que vocês possam entender a formatação de cálculo, tá bom? Agora, com relação à pessoa física, a gente segue o que a gente chama de tabela progressiva mensal. O que seria essa tabela progressiva mensal? Todos os rendimentos auferidos referente a essas comissões que os representantes recebem, a gente tem uma base mensal e faixas de alíquotas para que sejam aplicadas. Então, ela fica isenta até 1.903,98. Se um representante recebe isso ao mês, ela fica isento de imposto de renda. E aí ela segue para uma próxima faixa de 7,5, de 1903,99 a 2.826,65, com uma alíquota de 7,5% e uma parcela a deduzir de 142,80. Pulando de faixa para 15%, a gente entra na faixa de 2.826,66 a 3.751,05 e uma parcela a deduzir de 354,80. A próxima faixa é de 22,50
que ela parte de 3.751,06 a 4.664,68 e uma parcela de deduzir de 636,13. E a última faixa, que seria todos os rendimentos acima de 4.664,69, ela já atinge uma faixa de alíquota máxima, que seria o teto, de 27,5, e uma parcela a deduzir de 869,36. O que acontece? A gente, caso os representantes tenham dependentes, no caso, um exemplo, filhos, por dependente, a gente pode deduzir da base de cálculo sobre as alíquotas 189,59 por dependente, tá? Então, caso algum representante tenha algum dependente, a gente pode deduzir e automaticamente você vai pagar menos imposto de renda na base de cálculo, tá bom? Eu estou citando como exemplo a tabela progressiva anual, tá? Que seria basicamente a tabela progressiva mensal multiplicado por 12 meses, e aqui é a tabela calculada em um ano, tá? Então, teoricamente, até 22.847,76, todos os representantes que receberem esses valores ao ano não têm necessidade de pagar imposto de renda, tá? Eu vou colocar abaixo alguns exemplos para que todo mundo possa entender um pouco melhor o fator, tá, de cálculo. Aqui é um exemplo que eu estou colocando como se fosse uma receita média de 80 mil ao mês. Então, 80 mil ao mês dá aproximadamente 960 mil ao ano. Então, eu fiz algumas escalas tributárias e alguns exemplos tributários. Se a gente for partir na pessoa jurídica, no exemplo, nessa escala de faturamento de 80 mil reais por mês, no lucro presumido, a gente teria uma carga tributária de 17,3%. Então, 80 mil vezes 17,3%, a gente chega num cálculo de lucro presumido de impostos federais de R$ 13.624, tá? Que dá um total de alíquota de 17,03%. Agora, se a gente optar, no caso da pessoa jurídica, ir para o Simples Nacional, a gente tem duas opções. Ou ela vai para o anexo 3 ou ela vai para o anexo 5. Ela já partiria pelo anexo 5. Então, no anexo 5, ela já cairia numa alíquota de 18,72% a 80%, a 80 mil reais de faturamento mensal. Então, daria um total de 14.975 aqui olhando na faixa verde, tá? Que seria o anexo 5. Para que a empresa possa oferir com uma base tributária indo para o anexo 3, a gente teria que ter, sobre o faturamento dos 80 mil, 28% de prolabore de retirada do sócio. Então, se a gente pegar 80% de 28%, a gente teria que ter R$ 22.400 de prolabore mínimo para que a gente possa migrar para o anexo 3. E aí, neste caso, o cálculo seria como? No anexo 3, a gente pagaria um imposto de 9.830, que daria um total de 12.029. E aí, sobre o Prolabore, a gente recairia o INSS de 828,39 e imposto de renda sobre o Prolabore de 5.062, dando um total de alíquota de imposto de 15.721,22, que dá um total de 19,65. Então, a gente vai comparar o anexo 3, o anexo 5 e o lucro presumido, tá? No lucro presumido, a gente viu que a alíquota deu 17,03, no anexo 5 deu uma alíquota de 18,72, e no anexo 3, que é o laranja, pintado em laranja, deu um total de 19,65, isso na pessoa jurídica. Então, a gente pode verificar que a melhor formatação indo na pessoa jurídica seria ir para o lucro presumido com uma alíquota de 17%. E agora, em comparação à pessoa jurídica, eu vou descer aqui para a gente olhar como que ficaria isso na pessoa física, tá? No slide anterior, a gente apresentou a tabela progressiva, e aqui eu fiz um exemplo de como que ficaria a gente faturando 80 mil reais por mês na pessoa física. Então, se a gente pegar 80 mil reais, ela já parte na última faixa, que é a partir de 4.664,68. Então, se a gente pegar 80 mil reais, multiplicar os 27,5 menos essa parcela a deduzir, a gente vai chegar numa alíquota
de 26,41, que daria um total de IR a pagar de 21.130,64. Então, a gente pode verificar que, neste caso, a pessoa física não seria vantajoso você estarem recebendo os comissionamentos. Até porque, tributariamente, você pagaria muito mais na pessoa física do que simplesmente você estar pagando 17% no lucro presumido. Então, teoricamente, você teria uma economia muito grande aí na carga tributária, tá? Eu fiz alguns outros exemplos abaixo com valores inferiores, para vocês entenderem. Eu fiz aqui mais ou menos uma simulação com 10 mil de faturamento mês, que daria mais ou menos 120 mil de faturamento no ano. Então, aqui a gente pode verificar que a situação muda um pouquinho, tá? Então, ela continuaria a carga tributária no presumido a 16,33, na faixa azul. Na faixa verde, ela ficaria em 15,50, que daria um imposto de 1.550. E a gente pode verificar, indo para o anexo 3, que aí é o fator R, que a gente chama, tendo um prolabore mínimo de 28%, e vocês recolheriam, na base do anexo 3, 893,82, que daria um total de 8,94% de imposto, tá? Vamos comparar esse valor com relação à pessoa física. Os 10 mil reais na pessoa física, como que ficaria? Ela fica na última faixa e ela aplicaria os 10 mil multiplicado por 27,5 menos a parcela a deduzir de 869,36, daria um imposto de 1.880, que ficaria uma carga tributária total de 18,81% na pessoa física. Então, enxergando nesse sentido, a gente verifica que a melhor condição tributária seria vocês estarem no Simples Nacional no anexo 3, recolhendo o prolabore mínimo. Teoricamente, vocês pagariam apenas 8,94%, praticamente 9% de imposto. Então, neste caso, também ainda continua sendo vantajoso vocês estarem na pessoa jurídica, tá? E ainda fiz mais alguns exemplos diminuindo o faturamento. Vamos lá. Aqui neste caso, é o mesmo caso similar ao faturamento de 10 mil. Aqui, neste caso, também, a gente pode enxergar com um faturamento de um faturamento médio mensal de 5 mil reais, que dá um faturamento ano de 60 mil. Então, a gente consegue enxergar, comparando o anexo 3, o anexo 5 e o lucro presumido, que o anexo 3 também continua sendo vantajoso. Você mantém a faixa de 8% de imposto versus a relação da pessoa física. Na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, você continua aplicando os 5 mil por mês, ela continua na última faixa, multiplicando por 27,5 e deduzindo 869,36, você pagaria 10%, tá? E aí, o que que acontece? Aí muita gente me pergunta, em que momento compensa a gente estar na pessoa física para que a gente não possa migrar na pessoa jurídica? Eu fiz alguns cálculos aqui embaixo que a gente pode exemplificar, que teoricamente seria um empate técnico, teoricamente é uma decisão, caso o representante fature, na média mensal, R$ 4.500 por mês, que daria um faturamento anual de R$ 54 mil, a gente pode ver que na comparação das cargas tributárias, o regime do anexo 3, que aplica uma alíquota de 8,2, que seria mais vantajoso, e a gente calculando a pessoa física, que aí na pessoa física ela cai na faixa de 22,5, e aplicando uma alíquota de 376,37, ela fica muito próxima ao anexo 3, que ficaria em 8,36. Então, a gente pode estimar que, caso o representante fature, junto com as suas comissões, um teto máximo de 4.500, a gente pode garantir que tributariamente ela se equipararia. Faturando muito abaixo disso, compensa estar na pessoa física, tá? Eu fiz um outro exemplo, exemplificando com uma média mensal de 3.500. Então, a gente pode verificar com uma média mensal de 6.500, a gente pode verificar que a faixa ela vai diminuindo. Quanto menos você faturar no mês, ela vai encaixando na faixa número 3, que é 15%.
Então, 3.500 vezes 15% menos a parcela a deduzir de 354,80, vocês vão pagar uma alíquota de 4,86% de imposto de renda. Então, a gente, neste caso, compensaria vocês estarem na pessoa física. Então, a conclusão genérica para todos e para todo mundo que tem dúvidas. Então, compensa vocês estarem na pessoa física numa faixa de faturamento mensal, numa média de 4.000 a 4.500. Caso vocês ultrapassem essa faixa de faturamento, aí sim a gente pode estar tratando os recebimentos numa pessoa jurídica que tributariamente seriam mais vantajoso para vocês, ok? Então, basicamente é um resumo bem sucinto, tá? Então aí eu deixo aberto as perguntas, tá? Para todos que tiverem dúvidas, principalmente na formatação de cálculo. Eu posso deixar disponível as planilhas de cálculo, assim, todo mundo que tem um contador tira de letra essa questão do cálculo entre pessoa física ou jurídica. Então, e qualquer dúvidas, eu fico à disposição também para vocês, tá bom? Oi, pessoal, boa tarde. Estamos abrindo aqui para as dúvidas. Peço que cada um de vocês escreva aqui no chat. Infelizmente, a gente não consegue abrir os microfones. E vocês me passando aqui, eu já falo com o Denis para ele responder, ok? Sem dúvidas. Tudo super claro assim? Realmente, o pessoal aqui está sem dúvida. Ficou bem claro, gente? Vocês entenderam a diferença? O CNPJ realmente é interessante? Vocês conseguiram entender isso? Então, ok, se for assim, eu vou encerrar por aqui. A gente vai disponibilizar essa live. Alguém está me perguntando. É fácil para os contadores entenderem o rendimento do multinível? O rendimento do multinível, sim, teoricamente, todos os rendimentos que são oferidos na pessoa física, principalmente, e na pessoa jurídica, tá? Então, vamos lá. Todo o cálculo, no exemplo da pessoa física, que receberem os comissionamentos via pessoa física, a retenção, ela já é efetuada dentro da Atomy. Então, teoricamente, vocês vão receber os valores líquidos, ok? No caso da pessoa jurídica, é um pouquinho diferente. Dependendo do regime tributário, se vocês estiverem no Simples Nacional, vocês vão receber os valores brutos integrais, porém, vocês vão pagar a carga tributária que o contador vai auferir ao apurar ao final do mês. Ok? Então, teoricamente, toda essa apuração o contador consegue auferir juntamente com as emissões das notas fiscais e automaticamente, se for na pessoa física, ele consegue controlar isso juntamente com vocês informando os valores que foram recebidos da Atomy, tá? Mas detalhe importante, na pessoa física, tá? A Atomy já faz essa autorretenção, tá? E paga o valor líquido. O que vai acontecer no ano que vem? No ano que vem a gente vai mandar para vocês um informe de rendimento com os valores brutos e os valores retidos de imposto de renda. E automaticamente você declara isso no seu imposto de renda do ano que vem, tá? De pessoa física, tá?